Olá, que Deus abençoe a todos. Eu estava aqui meditando em João 4, a partir do verso 6, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Preste atenção aqui, alguns pontos que eu vou citar para vocês. Ela não conhecia o Senhor Jesus, ela não conhecia quem era aquele homem, quem estava lá pedindo água para ela, mas o Senhor Jesus já conhecia, espiritualmente falando, porque ele falou: tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, como que ele falou que ele daria água viva, sendo que ele não a conhecia? Então, o que ele quer dizer aqui é que provavelmente essa mulher estava amargurada, estava com uma vida destruída e precisava não daquela água física que estava no poço de Jacó, mas da água viva, que era a transformação, que era o poder de Deus na vida dela. E aqui no verso 17, não, a partir do verso 16, disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Olha aí, o Senhor Jesus conhecia ela. Então, por que ela precisava da água viva, que era o Senhor Jesus materializado ali? Porque por ela já ter tido 5 maridos e um que agora não era o seu marido, ou seja, estava ali nos dias de hoje falando amigada, ela estava com uma vida completamente destruída, vazia por dentro. Aquela situação não deu certo com um, não deu certo com o outro, não deu certo com mais um, e agora o que ela estava nem era o marido dela. Eu não estou aqui falando que você não deve se casar, ou se você está me ouvindo e já se casou mais vezes, não me leve a mal. Eu estou falando que o que levou a ela a ter essa vida fez com que ela estivesse precisando do Senhor Jesus. Ou seja, ela diz aqui: e o poço é fundo. Ou seja, nos dias de hoje a gente pode dizer que ela estava completamente no fundo do poço, desiludida fisicamente, espiritualmente e ainda na vida amorosa, destruída. Hoje o que mais leva as pessoas à depressão, todos os males, é a vida sentimental, é casamento. Antigamente você via casamentos durarem 50, 60 anos, até a morte mesmo. Hoje a pessoa casa, daqui 1 ano, 2 anos no máximo, a pessoa está separando. Então, o que causa mais hoje destruição na vida é a vida sentimental, é a vida amorosa. Então, essa pessoa aqui, ela estava completamente no fundo do poço, e o Senhor Jesus foi até ela. Talvez você que está me ouvindo agora, você se encontra assim. Talvez seu caso não seja a vida amorosa, mas seja a depressão por ter perdido o emprego, ainda mais agora nessa situação. Ou pode ser um vício que está te escravizando e você está cada vez mais atolado, dívida,
Você talvez está devendo uma agiota e ele está te cobrando e te ameaçou e você não vê uma saída, você está nesse fundo desse poço. Mas você pode mudar essa situação, você pode sair desse poço, basta você querer. Você vê que quando o Senhor Jesus falou, ela disse aqui: onde pois tens a água viva? Talvez o que te falta é isso. Você sabe que está mal, você sabe que está ruim, você sabe que está no fundo do poço, mas você não procura uma saída. Você só pensa em saídas físicas. Eu vou dar um jeitinho ali, outro jeitinho aqui, vou empurrar com a barriga, mas você sabe que não vai ter jeito. Ela já perguntou: onde pois tens a água viva? Ela não sabia nem quem era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que dava água viva, ela logo entendeu: eu preciso disso. Eu preciso disso, e logo se arrependeu, porque se ela não se arrependesse, ela não teria falado a verdade aqui. Disseste bem, não tem marido. Ela falou a verdade para o Senhor Jesus. Ela podia muito bem falar: não, eu sou casada. Eu sou casada, Jesus. Aparentemente ela não sabia quem era Jesus, mas ela não mentiu. Isso aqui mostra o arrependimento, porque ela sabia: se hoje isso é uma coisa anormal, imagine naquele tempo. Imagine naquele tempo como que ela era vista pela sociedade. Imagine naquele tempo como ela era julgada pela sociedade. Imagine aquele tempo. 5 e 1 não era marido. 5 e 1 não era marido. Imagine quanta apedrejada ela não era verbalmente. Então ela estava em depressão. Nós podemos dizer que ela estava no fundo do poço. Ela não tinha um porquê viver mais. E o Senhor Jesus se apresentou para ela. O Senhor Jesus, ele se apresenta a essas pessoas, mas aquelas que se consideram que estão no fundo do poço, aquele que está no fundo do poço, todo mundo vê, mas ele é orgulhoso, ele: não, eu estou bem. Esse Deus não pode fazer nada. Mas se você está ouvindo esse vídeo hoje, em alguma situação da sua vida você se encontra nesse fundo desse poço, primeira coisa que você tem que fazer, aí mesmo onde você está ouvindo, se arrependa, assim como ela fez, porque ela disse a verdade, ela confessou ao Senhor Jesus que não era casada. Ali estava o erro dela. Qual é o seu erro? Confesse ele a Jesus. Confesse ele a Jesus, e se esse erro envolve mais pessoas, se é um erro só seu, você resolve você e o Senhor Jesus. Agora, se esse erro envolve terceiros, se conserte. Fale a verdade. Se envolve a sua esposa, fale a verdade para ela. Mulher, se envolve o seu marido, fale a verdade a ele. Arranque esse peso, arranque essa culpa de você. Fala a verdade. Fala a verdade. Larga essa pedra. Arranca essa pedra do seu caminho. Primeiro passo: se arrependa verdadeiramente. Não é remorso, não. Não é para você: me arrependo, e amanhã está fazendo. Isso é remorso. Isso não muda a vida de ninguém. O que muda é arrependimento. Então se arrependa dos seus maus caminhos. Segundo passo: busque a fonte de água viva. O que é a fonte de água viva? O Senhor Jesus, a palavra dele. Primeiramente a palavra dele. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra dele. Segundo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, ele é a fonte de água viva. Você não vai precisar mais buscar alegria em pessoas, você não vai precisar buscar alegria em coisas, em balada, em situações, você não vai mais precisar, porque você vai ser a fonte. Você veja bem, o poço, ele tem aquela aguinha ali mirrada, é um poço. A fonte de água, como é que é? Quem já viu fonte de água? Ela jorra, ela brota da água e fica borbulhando, fica borbulhando, fica borbulhando. É assim. Assim é a pessoa que tem o Espírito Santo. Ela não precisa de nada, ela não precisa, por exemplo, da chuva para encher o poço. Ela própria gera água, ela própria gera vida, gera alegria, gera amor, gera verdade, gera caráter, gera tudo que o Senhor Jesus é. A personificação do Senhor Jesus em você é o Espírito Santo. Mas para que você tenha o Espírito Santo, essa fonte, e largue tudo, você tem que se limpar, porque o Senhor Jesus não habita
em um corpo, em um templo, porque nós somos templos do Espírito Santo, Ele não habita em um corpo sujo de erros, de falhas. Então se arrependa, se limpe, se lave, para que o seu corpo, o seu templo seja preenchido pelo Espírito Santo e você passe a ser essa fonte. E os problemas que você tem até agora, claro que eles vão continuar, mas você vai ter como resolver com a direção do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Até mais.